Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, queridos amigos e amigas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso, desse projeto que temos algumas vertentes. Hoje em dia estamos com a vertente do Clube do Livro Espírita e dos estudos iniciáticos das escolas do passado. E hoje estamos aqui com mais um vídeo, o último vídeo de 2023 dos estudos da Índia Antiga. Foi muito legal, está sendo muito legal estudar essas civilizações antigas, esses preceitos, esses estudos e trazer aqui uma correlação para com os nossos dias atuais. E esse vídeo vai falar sobre o canto 18 do capítulo 18 do livro O Bhagavad Gita, dessa grande tradição védica hinduísta. Então, você está chegando aqui pela primeira vez, eu sugiro que possa maratonar aqui os vídeos desse ano de 23, do ano de 22, que estudamos o Egito Antigo. Lá temos duas playlists do Antigo Egito e temos já 17 vídeos aqui postados sobre a Índia Antiga. Estou trazendo aquele sabor, não temos a mínima pretensão de esgotarmos os assuntos, de sermos donos da verdade, muito ao contrário, só estamos trazendo aqui aquele aperitivo para que quem goste do assunto possa ir se aprofundando e tirando as camadas da cebola, como sempre estamos falando. Estamos na primeira camadinha aqui, nossos estudos é da primeira camadinha só, mas que traz algumas reflexões, umas correlações sobre o que nós aprendemos com os hebreus do Antigo Testamento, com os cristãos no Novo Testamento e os preceitos espíritas a partir de 1857, o advento do Espiritismo, e aí tentando trazer essa correlação. Hoje traremos, então, o último capítulo. Vamos lá para esse capítulo, esse estudo que fizemos e seguirmos adiante. Projetos dos estudos iniciáticos, as escolas iniciáticas do passado, o vedismo, o hinduísmo, esse ano de 23, muito bacana. Gostamos sempre de trazer aqui os objetivos. Quais são os objetivos desses estudos? É realmente estudar esses conceitos iniciáticos em grupo. Estamos fazendo a cada 15 dias, aos domingos à tarde. O grupo se reúne, troca ideias, e a partir desse encontro, nós aqui desenvolvemos e fazemos aqui o vídeo. Também um dos objetivos é trazer os conceitos iniciáticos para a vida prática. Isso é muito importante para que não seja nada filosófico, muito longe, muito distante de nós. Então, nós sempre estamos trazendo e fazendo correlações quando estamos estudando, comentando sobre esses conceitos, trazemos esses conceitos para a nossa vivência do dia a dia e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Esse seria ainda o objetivo que nós estamos tentando buscar aí alcançar isso. Muito bom. Foi a agenda dos nossos encontros no ano de 2023 e hoje nós estamos aqui para falar sobre o encontro e o canto 18, que foi, esse encontro foi no dia 3 do 12. Estamos um pouquinho atrasados, estamos aqui no finalzinho do ano já, para poder falar esse vídeo, mas nós vamos fazer dentro do ano o vídeo para fechar aqui esses estudos de 2023 da Índia Antiga, para dar início a essas reflexões, a esse estudo. Sempre trazemos esse provérbio hindu para dar aí esse ambiente místico, trazer essas reflexões iniciais que diz a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesma. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Esse provérbio hindu já nos traz grandes reflexões para sairmos de nós mesmos, sabermos que temos as potencialidades de sairmos do ego e irmos para a fraternidade universal, ajudando a todos, benefício de todos
e sempre pensar na coletividade e não na unidade. Muito legal esse provérbio que já dá introdução ao nosso estudo do Bhagavad Gita. Estamos utilizando essa tradução e já vamos aqui para o último canto, o último capítulo do Bhagavad Gita, que Krishna vem trazendo para nós esses ensinamentos. E esse capítulo 18 tem o título O Yoga da Renúncia e da Libertação. Então, verso 1, Arjuna diz: quero saber a verdade sobre a renúncia, sannyasa, ó Krishna, dos braços fortes. E, além disso, sobre o abandono, ó Keshinishodana. Aqui todos esses epítetos que vêm falando sobre Krishna. Ele quer saber sobre o abandono e a renúncia. E aí diz Krishna, diz o Senhor bendito. Ele diz no verso 2: lançar fora a ação nascida do desejo é o que os bardos, os videntes, eles conhecem como renúncia. Então, como que os bardos conhecem como renúncia? Ou os videntes, ou os rishis, eles conhecem como renúncia, lançar fora a ação nascida do desejo. Quer dizer, tudo que não tem desejo é uma renúncia. E Krishna continua: o abandono do fruto de todas as ações é o que os sábios declamam como abandono. Então, quando eu não tenho apego ao fruto da minha ação, eu estou abandonando, né, o abandono desses frutos, que eu não estou apegado a esses frutos, e quando eu faço a minha ação sem ter nenhuma ligação com o desejo, é a renúncia. Esse é o conceito que Krishna traz dos bardos e dos sábios. Vamos ver o que Krishna diz a esse respeito. A ação maculada deve ser abandonada. Assim dizem alguns homens sensatos. O ato de sacrifício, caridade e ascese não devem ser abandonados. Assim dizem outros. Então, Krishna vem pontuando alguns conceitos que já eram vinculados lá à época, há 5.000 anos atrás, ali, a época de Arjuna e de Krishna, no Sudeste Asiático, ali naquele campo de batalha de Kurukshetra. E Krishna continua no verso 4 do canto 18. Ouve agora a minha convicção sobre o abandono, ó Bharata-sartama. Declara-se que o abandono é tríplice, ó Purushi Viagara. Então, ele está falando que tem 3 aspectos o abandono. Essa é a convicção de Krishna. Os atos de sacrifício, caridade e ascese não devem ser abandonados. Em verdade, devem ser executados. O sacrifício, a caridade e o ascese e a ascese são purificadores para os sensatos. Mas, verso 6, tendo-se abandonado todo o apego e os frutos das ações, até essas ações devem ser executadas. É essa a minha convicção conclusiva e suprema, ó filho de Pritá, pois a renúncia às ações necessárias é inadequada. Proclama-se que seu abandono, motivado pela ilusão, tenha a natureza de tamas. Então, aqui nós vamos na tríplice, né? nos 3 aspectos diferentes que Krishna vem trazendo para esses conceitos de renúncia e de abandono. Então, quando a gente faz algo, ou a renúncia, né? ou o abandono, com a ilusão, motivada por uma ilusão, ela, a natureza disso é tamas. Verso 8, ele continua: caso o yogi abandone a ação por medo da aflição corporal ou da dor, executando um abandono
que tem somente a natureza de rajas. Ele não alcançará a verdade, o fruto do verdadeiro abandono. Quando ele deixa de fazer algo, mas é motivado por algum medo, por alguma dor, por algum receio, esse não é um abandono real, verdadeiro, né? E é e tem esse abandono tem a natureza de rajas. Quando ele cumpre as ações necessárias que verdadeiramente devem ser cumpridas, ó Arjuna, e abandona o apego e o fruto das ações, considera-se o abandono como tendo natureza sattva ou sativa. Depende aí de quem está pronunciando a palavra. Então, vemos três aspectos, né? A tríplice, os tríplice aspectos que Krishna vem nos ensinar, e ele vai, nesse capítulo 18, abordar esses três aspectos de várias maneiras, em várias situações diferentes, e veremos no verso seguintes. Indo para o verso 11, pois não é possível para aquele que traja o corpo abandonar inteiramente as ações. Antes é aquele que abandona o fruto da ação, é denominado um verdadeiro abandonador. Eu te também alertar, cara. Nós estamos no corpo físico, nós estamos na matéria, então não tem como a gente, né, ter um abandono integral de todas as ações. Mas, para eu ser considerado o abandonador, o abandono, eu preciso não ter ligação com o fruto das ações que eu estou tendo nessa vida corporal. No verso 13, ele continua: aprende de mim, ó Arjuna dos braços fortes, essas cinco causas proclamadas no sistema do Sankhya para o cumprimento de todas as ações. Então, ele vem enumerar cinco causas: a base física, e também o agente, os diversos instrumentos e os vários e distintos tipos de atividades. O destino é a quinta. Então, ele está falando de quinta ação. Primeira, corpo físico. A segunda, o agente ou o sujeito, quem faz a ação. A terceira, os diversos instrumentos, são aquelas 10 faculdades, né, que a tradição védica, hinduísta, vem trazendo, né, tanto dos nossos cinco sentidos, né, olfato, paladar, mais alguns outros que eles incluem aí, que são essas 10 faculdades. O quarto são os vários tipos e distintos de atividades, né, que são aquelas atividades que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nesse canto, nesse capítulo, e aonde sai, infelizmente, o conceito de casta, que foi muito forte, utilizado fortemente na Índia, mas com uma deturpação que vai sendo, né, feito com o passar dos milênios, dos séculos, para poder ser beneficiado alguns e outros, e etc. E aí é esse tipo de atividades, que seriam relacionadas com as castas, e o destino, que tem a ver, que é a quinta, que é a providência divina. Podemos encarar ele como providência divina. No verso 15º, no 15º verso, Krishna continua: qualquer que seja a ação que o homem empreenda com o corpo, a fala, a mente, adequada ou não, essas cinco são as causas. Então, ele está colocando essas cinco causas aqui, relacionando com o corpo, com fala e com mente. No verso 18, ele diz: o conhecimento, aquilo que se deve ser conhecido, e o conhecedor são o tríplice impulso à ação. O instrumento, a ação e o agente são o tríplice nexo da ação. Então, a gente vê aqui no verso
18, Krishna nos alertando sobre essas ações que impulsionam, né? Tudo aquilo que a gente faz está relacionado a esses 5 aspectos. Corpo físico, o agente ou o sujeito é o que faz a ação, as faculdades que nós temos, essas 10, os tipos de atividades que exercemos e a providência divina está relacionada a esses 3 aspectos ou nexos, né, que se conectam com a nossa ação. Na verso 19, na enumeração das qualidades primárias, lembrando, quando a gente fala de tamas, rajas e, e sattva, nós estamos falando das qualidades primárias. Então, as qualidades primárias aqui, sattva, rajas e tamas. Declara-se que o conhecimento, a ação e o agente são tríplice, ouve corretamente acerca destes. Aí Krishna vai entrar no verso 20, falando sobre esses conhecimentos. Conhecimento pelo qual o único e imutável estado do ser é visto em todos os seres indivíduos. No divisível, esteja ciente de que este conhecimento tem a natureza sattva. Então, aqui nós vamos falar os 3 aspectos do conhecimento. Então, aquele que tem o conhecimento, que sabe que em todos os seres, né, tem ali o indiviso no divisível, que quer dizer isso mais ou menos na interpretação que nós fazemos aqui nos estudos, é que em todos os seres há a essência divina, né, que ele está ali, mas apesar de a gente ter a essência divina dentro de nós, nós somos indivíduos separados. Então, todos nós temos a essência do divino dentro de nós. Ali está toda essa coletividade, mas não perdemos a nossa individualidade. Então, quando eu tenho esse conhecimento, quando eu sei que Deus está dentro de todos os seres, como diz aqui a tradição, é todos os seres, não é só os seres humanos, todos os seres, Deus está dentro, é, faz parte dele. Quem tem esse conhecimento é um conhecimento de natureza sattva. Mas aquele conhecimento que conhece pela separatividade diversos e distintos estados dos seres, em todos os seres, esteja ciente de que esse conhecimento tem a natureza rajas. A gente tem esse conhecimento, não vê Deus em todos os seres, não entende que todos os seres são têm a paternidade divina, né? Do Deus ali, que é o Criador de todas as coisas, vemos e agimos com separatividade. Esse Deus é só meu, não, eu tenho esse Deus, esse caminho é o correto, mas os outros estão no caminho errado. Todos que têm esse pensamento, eles têm um conhecimento de natureza rajas. No verso 22, além disso, aquele conhecimento que se aferra a um único efeito, como se fosse o todo, sem a devida causa, sem interesse pela realidade, e que é leviano, é ele descrito como tendo a natureza tamas. Então, vemos que o conhecimento, quando ele é trazido para unidade, quando a gente pensa de maneira unilateral, quando a gente acha que as coisas acontecem porque estão acontecendo, não tem uma causa primária por trás. Esse conhecimento é de natureza tamas. No verso 23, a ação necessária que é executada sem apego e sem paixão, nem a versão por um agente que não anseia pelo fruto de seus atos, diz ter ela a natureza de sattva. Então, saímos do conhecimento e agora nesse verso, nesse versículo, estamos indo, Krishna nos trazendo a ação. Então, quando eu faço uma ação sem apego,
sem as paixões, né? Sem os desejos. Aqui a paixão aqui está como se fosse desejo, né? Eu estou fazendo a minha ação sem apego ao fruto da ação. Não quero saber o que vai acontecer. Estou fazendo porque é o meu dharma, porque eu tenho que fazer. É o que eu preciso fazer. É a minha essência. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito dentro da minha essência. E eu estou executando isso sem me apegar aos frutos do que eu estou fazendo e sem nenhum tipo de desejo. Essa ação tem a natureza sátua. No verso 24, a ação executada com violência, esforço ou sem razão no sentido do ego, por um agente que anseia pela realização de desejos egoístas e se tem ela a natureza rajas. Então, coloquei o sentido do meu ego, quer dizer, o meu eu no centro, o meu desejo no centro, tudo que eu estou pensando em mim, a natureza é rajas. No verso 25, a ação empreendida em razão do engano, sem atentar para a consequência, seja pela perda ou dano, nem para a capacidade humana de quem a empreende, diz ter ela a natureza tamas. Então a gente percebe aqui que tamas é muito empregado essa natureza quando a gente está iludido, estamos no engano, né? Não estamos querendo saber de consequências, apesar de não me apegar às minhas ações. Eu preciso saber das consequências das minhas ações sem apego, mas quando eu não estou nem ligando o que vai acontecer, eu estou fazendo porque eu quero fazer e é o jeito, e eu não quero saber se isso é verdade, é falso, é negativo. Eu vou na ilusão, natureza, ação, a natureza é tamas. Agora vamos para a gente. Então, nós vimos em versos passados sobre o conhecimento, sobre a ação, agora sobre o agente, sobre o sujeito. Quem é que está fazendo a ação? Então, o agente liberta do apego, que não é um daqueles que diz eu, que é dotado de perseverança e zelo, sempre o mesmo no sucesso e no fracasso, equanimidade, sucesso e fracasso. Isso ter ele a natureza sátua. Então, quando eu não coloco eu no meio, no centro, né? Eu não estou, não é o egoísmo, o sentido do eu ali, eu, o sentido do meu ego, do meu eu, sendo a primeira coisa, quando esse agente não tem esse eu, quando ele é perseverante, quando ele tem equanimidade, ele não se altera, ele tem, o agente tem, ou o sujeito tem a natureza sátua, o agente passional, lá, que é movido pelas paixões, pelos desejos, que anseia pelo fruto da ação, cobiçoso, tem uma natureza violenta, impura e sujeito à euforia e à depressão, quer dizer que ele não tem equanimidade, ele está muito triste, ele está muito eufórico, muito alegre, então ele não é equânime, né? Não tem um equilíbrio. Esse agente, esse sujeito tem a natureza rajas. No verso 28, vai falar do agente ainda, o agente não jungido, imputo, obstinado, trapaceiro, vil, preguiçoso. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho, né, das pessoas que têm uma má inclinação. Então, essas que têm uma má inclinação, que fazem, né, as coisas, o sujeito que tem dentro dele essa má inclinação, ele tem a natureza de tamas, né, desanimado e de fio longo. A gente percebe que esse tem a natureza tamas. Então, aqui vamos ver aqui o fio longo, a expressão traduzida aqui de fio longo refere-se à pessoa que deixa tudo para depois. Então, a gente vai. Hoje a gente usa a palavra procrastinar, então vai deixando tudo procrastinando. Então, esse é a gente que procrastina, que é preguiçoso, desanimado, trapaceiro, vil, inculto, obstinado por alguma. Tamas, natureza, tamas. Faculdade da sabedoria, no verso 30. Conhece a atividade, a cessação, o acerto e o erro, medo e o destemor,
a escravidão e a libertação. Ele tem a natureza sátua, filho de Pritá. Agora estamos falando da faculdade da sabedoria, a faculdade da sabedoria pelo qual se conhece incorretamente a lei do Dharma, não sabe, não entende. E a anomia, o adharma, aquilo que a gente não tem que fazer, a gente acaba fazendo. Bem como o certo e o errado, ele tem a natureza de rajas. Então está ali meio que na ilusão, né? Está meio na ilusão, está meio conhece direito, ou acha que é alguma coisa incorreta e acredita naquilo. Natureza raja da faculdade da sabedoria. No verso 32, a faculdade da sabedoria, que envolve na escuridão, pensa que a anomia é a lei, é o Dharma, e vê todas as coisas assim invertidas, ela tem a natureza tamas, ó filho de Pritá. No verso 33, a perseverança pelo qual se seguram as atividades da mente, da força vital e dos sentidos por meio do yoga inabalável. Essa perseverança, ó filho de Pritá, tem a natureza sátua. Agora está indo para outro aspecto da perseverança. Na perseverança, ó Arjuna, verso 34, pelo qual se seguram, ou seja, se mantém na busca da lei, do prazer e da riqueza, com apego e anseio pelo fruto das ações. Essa perseverança tem a natureza rajas. A perseverança pelo qual uma pessoa obtusa não foge ao sono, ao medo, à tristeza, ao desânimo e à embriaguez. Em perseverança, ó filho de Pritá, tem a natureza amas. No verso 36, mas ouve agora de mim, ó barata sarva, sobre a tríplice felicidade, aquele em que a pessoa se alegra, se regozija, regozija, depois de extensa prática e pelo qual se alcança o fim de todo sofrimento. Quer dizer, o fim de todo sofrimento é que a gente não precisa mais reencarnar em corpos físicos. No verso 37, que no princípio é como veneno, mas quando se transforma, no decorrer do tempo, se torna semelhante ao néctar. Proclama-se ter essa felicidade, a natureza sátua, nascida da graça, serenidade, da sabedoria do si mesmo. Então, aqui ele vai falar um pouco do tríplice aspecto da felicidade. E ele fala que a felicidade de natureza sátua, no começo, parece um veneno, é amargo, é duro, mas no decorrer do tempo, ele vai suavizando, vai ficando como um néctar. Então, seria a felicidade quando a gente busca a transcendência. Às vezes a gente tem que encarar nós mesmos, nossos próprios sentimentos, as nossas próprias ações, nossos próprios pensamentos, né? De uma maneira de frente, e assim parece que é difícil fazer essa transcendência do nosso espírito, dos nossos pensamentos, e é pesado e é duro, como se fosse um veneno, como se fosse difícil, mas com o tempo nós vamos sentindo que isso vai se transformando como um néctar. Então, se nós pegarmos aí os nossos exemplos bíblicos, né? Pegarmos Paulo de Tarso, que é o nome que damos ao nosso projeto, aqui nas pegadas de Paulo, pegar Paulo, né? No começo da sua transformação foi pesado, foi difícil, foi passa no deserto, recebe muita perseguição também, porque no início ele também perseguiu. Então, na sua transformação foi muito difícil, mas lá no final, quem leu o livro Paulo e Estevão percebe que ele já tem aquela serenidade, tanto que ele buscava, né, que ele consegue compreender, ele tem aquela calma, porque ele sabe que ninguém pode tirar o que ele conquistou,
unicamente poderiam tirar o seu corpo físico, é o que acontece no final, mas ele já está aí nesse néctar divino, né? Nessa graça que o grande si mesmo, né? O Todo-Poderoso deu, porque ele alcançou os seus objetivos e buscou essa sua felicidade transcendental, não é uma felicidade momentânea, material. Aquele que surge por meio de uma união de sentimentos com os seus respectivos objetivos, que é semelhante ao néctar no princípio, mas quando se transforma no decorrer do tempo, se torna um veneno. Sustenta-se ter essa felicidade, a natureza de rajas. Então, a gente pode facilmente aqui fazer uma analogia com os prazeres momentâneos da matéria. Então, às vezes, do álcool, né? No começo parece que é tão legal, né? No início de tudo, parece que é o néctar, nós estamos felizes, ou o uso de drogas, né? Não só drogas lícitas, como álcool, mas drogas ilícitas. Então, parece que nós estamos lá, um néctar, e com o passar do tempo, essa felicidade vira uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor no rim, uma doença, e etc. Ou até mesmo algo mais sério, como a gente ficar ali naquele vício e não conseguir sair mais, né? E usar aquele entorpecente ou aquela substância. A gente pode falar também da comida, às vezes a gente come, no começo se enche, tá feliz, satisfeito, e depois também vem as consequências. Então, uma pequena analogia com algo material para falar dessa felicidade momentânea que vira rajas, natureza raja, da paixão, dos desejos. Não há entidade sátua na terra ou ainda entre os deuses do céu que esteja livre dessas três qualidades primárias nascidas do cosmos. No verso 41, as ações são dos sacerdotes, dos guerreiros, dos comerciantes e dos servos. Aqui são as atividades que nós falamos lá atrás, né? Ele vai falar um pouquinho sobre essas atividades que vai dar origem às castas. Então, mal interpretada e mal utilizada, ou utilizada apenas por desejos, né? Para poder manter as rédeas ou para poder atingir as suas finalidades egoísticas, né? Então, cria-se as castas de uma forma bem equivocada do que foi ensinado aqui no Bhagavad Gita. E no 41, no verso 41, ele fala: as ações dos sacerdotes, dos guerreiros, dos comerciantes, dos servos são distribuídas, ó, Parantampa, de acordo com suas qualidades primárias que surgem no ser próprio de cada um deles. Então, aqui é individual, de cada pessoa, não é de uma determinada, né? Então, quem é comerciante? Comerciante pode ter em várias famílias. Infelizmente, lá mudou-se o entendimento, e aquela família era de comerciante, todo mundo que nascia naquela família era de comerciante, e aí dá origem às castas. Mas aqui está falando sobre a qualidade individual de cada ser. Contentes, cada qual em sua própria ação, os homens atingem a consumação espiritual. Ouve agora como alcançar o sucesso por estarem contentes em suas ações adequadas. No verso 54, temos que pular, porque senão não dá tempo, não dá para passar o verso todo. Nós diremos: transformado em Brahma, em Brahman, aquilo em si mesmo, ele não se entristece, nem anseia por alguma coisa, vendo o mesmo em todos os seres, adquire a suprema devoção, Bhakti, de mim. No verso 58, ele diz: tendo a mim em tua mente, transcenderá todas as dificuldades por minha graça. Mas se em razão do sentido do ego não me ouvires, perecerás. Verso 59, recordando a esse sentido do ego, pensas, não lutarei, mas essa tua decisão é vã, pois o cosmo Prakriti te obrigará a lutar.
aqui no finalzinho aqui do capítulo 18, quase, né? No final ainda, não está no final, mas aqui no último capítulo do Bhagavad Gita, dessa canção do Senhor, ele vai falando para Arjuna, que Arjuna não queria lutar, ele se refere aqui de novo ao início aqui do Bhagavad Gita, onde Arjuna se recusa à luta, mas Krishna diz, mesmo que você não queira, o universo vai te obrigar a lutar, quer dizer, nós não podemos fugir daquilo que nós precisamos fazer, porque senão o universo vem e nos obriga a fazer o que nós precisamos fazer, aquilo que tem que ser feito no nosso Dharma, aquilo que nós viemos aqui para fazer, né? No verso 61, ele diz: o Senhor repousa na região do coração de todos os seres, Arjuna, fazendo girar todos esses seres por sua potência criativa, como se estivessem moldados no mecanismo. Nós vemos de novo esse conceito de Deus em todos nós. Então, Deus está ali nos auxiliando, a essência, o germe, o DNA divino. E o Espiritismo, o cristianismo fala muito sobre isso, apesar que muitas vezes nós queremos fazer utilização pessoal, né? Trazer só para nós o Deus meu, o Deus da minha igreja, o Deus do meu pensamento, mas não, Deus está em todos, e não só em todos os homens, mas em todos os seres. No verso 62, nele, somente refugia-te com todo o teu ser, ó descendente de Bharata. Por sua graça atingirás a suprema paz e a morada eterna. E por meio do sacrifício do conhecimento, serei desejado por aquele que estudar esse nosso diálogo lícito. Esta é a minha convicção. Verso 70, que demos um pulinho. Vamos para o 71, que já estamos chegando aqui próximo ao final do Bhagavad Gita, do canto 18, e Krishna continua: e o homem cheio de fé, que não zomba de mim, mesmo que somente ouça esse ensinamento, será liberto e alcançará os mundos auspiciosos daqueles cujas ações são meritórias. No verso 72, tudo isso foi ouvido por ti com a mente unipontual, ó filho de Pritá. Foi destruída a tua confusão causada pela ignorância, ó Dhananjaya? Krishna pergunta a Arjuna: e aí, Arjuna, depois que eu te ensinei tudo isso, como que você vai utilizar esses ensinamentos? Como que você está pensando? Foi feita a sua, desfeita a sua confusão mental? Como que você está sentindo? E Arjuna diz no verso 73, minha confusão foi destruída e pela tua graça, ó assídua, obtive a recordação. Estou decidido, toda a incerteza se foi. Farei o que me pedes, farei o que foi, que for meu Dharma, né? Arjuna falando. E lembrando que quando ele fala aqui da recordação, é muito interessante, né? A recordação quer dizer que esses ensinamentos já existiam e Krishna vem recordar os ensinamentos que estavam ali meio obscuros ou obstruídos na mente de Arjuna. E aí Sanjaya volta ao capítulo para fazer o encerramento do capítulo, bem interessante. Lembrando que o Sanjaya é aquele condutor da carruagem do rei cego, né? do Dhritarashtra, é o rei cego, que era o rei dos irmão do Pando, né? Que era o rei dos Kauravas, tio de Arjuna, e ali ele estava na batalha tentando, né, recuperar o poder, e Sanjaya volta ao livro e diz, no capítulo, ou no verso 74 do capítulo 18, assim ouvi esse diálogo prodigioso
de arrepiar os pelos entre o filho de Vasudeva, Krishna, e o filho de Pritha, Arjuna, a grande alma. Então, aqui lembrando que Sanjaya, por alguns mantras que foram ensinados a ele, ele consegue ouvir e ver à distância. Então, ele está na carruagem muito longe lá do campo de batalha, mas como ele tem esse poder de ver e de ouvir à distância, ele relata tudo ao rei, porque o rei não enxerga, é cego, então ele tinha que ir falando e ele que ouve e descreve esse diálogo conforme a tradição védica hinduísta do Bhagavad Gita. No verso 75, pela graça de Vyasa, ouvi esse segredo. Ele está falando que Vyasa foi aquele grande sábio que lhe deu o mantra para ele poder ouvir e ver à distância. Ouvir esse segredo excelso, o yoga comunicado diretamente pelo próprio Krishna, o Senhor do Yoga. No verso 78, o último verso do Bhagavad Gita, onde quer que esteja Krishna, o Senhor do Yoga, e onde quer que esteja Arjuna, o filho de Pritha, o portador do arco, ali estarão a fortuna, a vitória, o bem e a firme orientação. Esta é a minha convicção. E termina aqui o Bhagavad Gita. O canto. Então, chegamos ao fim dos estudos do Bhagavad Gita. Aqui foi um exercício que nós fizemos, como sempre, tem um exercício prático. Acredito na libertação da minha alma, o que estou fazendo para atingir esta libertação. Então, aqui ficou o nosso exercício, que nós fomos fazendo esse exercício sempre quando nós estamos estudando, e lá no dia que nós encontramos, nós, como sempre é tradicional aqui, a gente vai lá e fala um pouco sobre cada um dos participantes, falando um pouquinho sobre esses exercícios propostos. E agora eu venho aqui no final desses estudos já convidar a todos para o próximo ano de 2024, para que a gente possa fazer os estudos da China Antiga. E a ideia aqui é estudar a China Antiga com dois grandes sábios aqui, Confúcio e o livro Os Analectos. Nós vamos estudar esse livro e também um outro, o Lao Tzu com Tao Te Ching. Também vamos iniciarmos um ano estudando o Tao Te Ching. Estudamos esse livro aqui, que é bem legal, bem interessante. Então, fica o convite para o próximo ano. Estaremos divulgando aqui no YouTube, nos grupos que temos acesso às pessoas. Colocaremos também na descrição aqui do vídeo o link para que se possa entrar em contato com a gente para fazer parte do estudo a cada domingo, sempre domingo à tarde, a cada 15 dias, temos uma agenda, estaremos estudando 1h30, um encontro para debatermos sobre os temas propostos sobre esses livros. E é isso aí, pessoal. Então, até o próximo ano. Meu muito obrigado a todos, desejo a todos um ano novo com muita prosperidade, com muita saúde, paz, que nós possamos trazer esses ensinamentos transcendentais da nossa vida a cada dia. Feliz ano novo a todos, muito obrigado por quem está acompanhando aqui os nossos estudos, os nossos vídeos, compartilhe aqui nas suas redes sociais, deixe um joinha, mande para aqueles que você acha que possa gostar desse conteúdo. Agradeço demais a participação de todos. Um grande beijo e até 2024. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todos. Que possamos ficar, então, na paz do Senhor bendito. Hare Krishna. Tchau, pessoal.